oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Bom dia, crianças! Um bom domingo! Hoje a gente vai aprender sobre a Bíblia e sobre a verdade dela, por que eu posso acreditar nela. No Salmo 119, versículo 160, diz: As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Mas por que a gente precisa saber se a Bíblia é verdade? Vocês estão numa idade em que as pessoas vão começar a perguntar por que você acredita em Jesus, e vocês têm que saber responder. Vocês sabem responder? Pois é, nós cristãos acreditamos em Jesus segundo aquilo que nós conhecemos dele e que está escrito no texto sagrado, que é a nossa Bíblia. Então a Bíblia é a nossa única fonte de conhecimento sobre Jesus. Então a gente precisa saber se o que está escrito nela é verdade ou não e de onde esse texto saiu. Para descobrir se a Bíblia é verdade, quem estuda ela usou 3 testes. O primeiro é o teste bibliográfico. Mas como é que a gente usa esse teste? Bem, o teste bibliográfico, eles vão pegar o texto sagrado, a Bíblia, e o texto mais antigo dela que eles conseguirem. E com esse texto eles vão ler o texto antigo e o novo. E assim vão comparando cada frase, cada sentido de frase, cada palavra, cada letra escrita, se está tudo de acordo. Mas qual texto antigo a gente tem disponível? Bem, existe um texto de uma carta de Paulo, uma cópia de uma carta de Paulo, que tem 200 anos só depois de Jesus. Essa cópia provavelmente foi feita de uma carta de Paulo por alguém que tenha pego a carta original pouco depois, talvez, da morte do nosso apóstolo Paulo. Esse é o texto da carta de Paulo aos Romanos que eu falei. Outros textos foram encontrados no século XX, ali por 1900, numa caverna. Foram chamados de manuscritos do Mar Morto, ou os manuscritos de Qumran. Essa é uma parte dos manuscritos de Qumran. Nestes manuscritos, o livro de Isaías está praticamente inteiro. Podem ter sido cópias dos originais. E sabe qual foi a surpresa? Quando eles pegaram a Bíblia atual e compararam com aquele livro de Isaías, a nossa Bíblia e o manuscrito encontrado de Isaías estavam iguais. Nenhuma alteração do texto que tinha antigamente para o atual. Sabem o que isso significa? Vocês sabem quantos livros atuais podem falar com tanta fidelidade do que aconteceu no passado? A Bíblia é um dos poucos. Outro teste feito para saber se a Bíblia é verdadeira é o teste das evidências internas, onde se compara aquilo que um autor disse com aquilo que o outro autor disse. É o teste das testemunhas internas. Então eles pegam o que as testemunhas dos fatos falaram. Quando 2 autores relatam um mesmo período. Por exemplo, os evangelhos falam dos milagres de Jesus e eles falam também da sua crucificação. Se nos evangelhos a gente tiver semelhança no relatório de cada testemunha, significa que aquilo ali realmente aconteceu. Então eles também comparam o que 2 testemunhas diferentes falam sobre o mesmo fato, que é o que acontece nos evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas são muito parecidos. No Evangelho de Lucas, no capítulo 1, dos versículos 1 até o 4, ele escreveu o seguinte: Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo que desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. Isso significa que Lucas pesquisou para escrever para Teófilo tudo o que ele sabia sobre o Evangelho. E o terceiro teste que eles aplicam é o das evidências externas. A Bíblia fala de muitas coisas que aconteceram no mundo. Então a gente olha em outros livros para ver como eles dizem aquilo. O Evangelho de Lucas, no capítulo 3, no versículo 1, traz o seguinte fato histórico. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites,
e Lisânias, tretarca de Abilene, esse fato histórico aconteceu e ele pode ser confirmado em outros livros de história mundial sem que tenham relações com o cristianismo. E é isso uma evidência externa da Bíblia. Para vocês saberem, por exemplo, o dilúvio, mais de 100 civilizações no mundo relatam que em algum momento a água inundou a terra e só 8 pessoas sobreviveram. No teste das evidências externas, a gente pode considerar que a morte dos apóstolos foi muito dura. Tudo isso em nome de uma mentira, se Jesus não ressuscitou de verdade? Claro que não. A gente sabe muito bem que ninguém aceitaria morrer por uma mentira. Mas não foi o caso. Por saberem que era verdade, por estarem com Jesus, eles aceitaram essa carga. Em 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 16, diz o seguinte: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares de sua majestade. Então, meu pessoalzinho, minhas fontes de luz, a gente viu hoje que a Bíblia é verdade e como a gente pode saber que ela é verdade, os testes que a gente faz dentro dela. A gente pode testar a Bíblia, pode ler o texto dela e tentar ver se ele não entra em algum problema com algum outro texto. E assim a gente confirma que ela é verdadeira. No futuro vocês também podem se tornar cientistas e quem sabe chegar perto dos textos originais que estão guardados em alguns museus do mundo que cuidam dos textos bíblicos. Enquanto nós vamos fazer que a gente sempre se preocupe com a verdade, porque é isso que a Bíblia nos manda. Como tarefa, eu vou pedir para que vocês gravem um aconselhamento para a Luana. A Luana é uma menina que gosta de chegar na escola e contar muitas histórias, mas ela sempre exagera nas histórias. Sempre conta vantagens sobre alguma coisa que ela fez. Na verdade, ela não fez aquilo, mas ela acha que não é mentira. Ela, por exemplo, dizer que comeu todos os chocolates da casa, sendo que ela não fez aquilo, a mãe dela só deixou um. A tarefa de vocês vai ser aconselhar a Luana a não mentir. Leiam Tiago 3,5 e descubram como podem aconselhar ela que a mentira não é boa. Vamos orar então para agradecer sobre essa aula, sobre como confiar na verdade da Bíblia? Senhor Jesus, obrigado pela palavra da Bíblia, Senhor. Obrigado porque nós podemos ter esta palavra, o testemunho sobre a tua existência na terra, nas nossas mãos hoje, e este testemunho é fiel ao que aconteceu antigamente, aos testemunhos escritos naquela época, e é verdadeiro, Deus. Obrigado porque nós podemos nos achegar a Ti, conhecer-te. Em nome de Jesus.